Olá, muito boa noite. Que bom reencontrar vocês. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso primeiro Informe Blumenau Entrevista de 2022. Fizemos uma pausa aí, janeiro, parte de dezembro, todo janeiro e agora em fevereiro, e agora estamos retomando com força total a programação da TV Informe, que já começou na semana passada com Resenha de Preto, e agora nós estamos com o Informe Blumenau Entrevista, o nosso encontro semanal para debater temas de interesse da nossa comunidade, em especial na política. Afinal, nós somos um site predominantemente que debate questões políticas relacionadas a Blumenau, ao Vale do Itajaí, a Santa Catarina e até o Brasil. Esse é um ano que promete muito, tem eleição estadual em outubro, nós vamos escolher deputado estadual, deputado federal, senador, governador, presidente da República, e esse é um cenário que está muito em ebulição, porque estão nos movimentos de que definem as candidaturas para chapas proporcionais, para as chapas majoritárias. Não é um período de muita conversa, de muita especulação, e é isso que a gente vai querer fazer ao longo do ano, trazer em evidência os personagens, os atores desses tabuleiro eleitoral, para que as pessoas que estão nos assistindo nos conheçam as ideias, as propostas, as convicções dessas pessoas que se propõem a fazer parte do cenário político estadual. E hoje o nosso entrevistado tem um currículo em tanto, o nosso assunto tinha que ser política. Ele já foi governador, já foi vice-governador, já foi senador da República, deputado federal, deputado estadual, prefeito de Balneário Camboriú e vereador. Confira aí quem vai ser o nosso entrevistado. Roda a vinheta. O nosso entrevistado é nada mais, nada menos que o governador Leonel Pavão, uma das principais lideranças do PSDB em Santa Catarina. Governador, que satisfação poder revê-lo mesmo de forma remota. Obrigado por ter aceito o convite para reabrir aí as nossas transmissões do Informe Blumenau Entrevista. Alexandre, eu quero agradecer por eu ser um dos primeiros, então, no início dessa caminhada democrática que vamos ter aí neste ano. É uma alegria imensa. Eu estou à disposição do amigo ou de qualquer outra pessoa. Disposição. Maravilha, é isso. E esse é um programa que é feito com a sua participação, esse é um programa que é feito com a sua contribuição. Então, curta, compartilhe para que mais e mais pessoas conheçam as ideias do senador Pavão, o que ele está pensando para esse processo eleitoral. Faça a sua pergunta, faça o seu comentário, que de forma democrática, à medida do possível, nós vamos colocar para que ele responda, para que ele avalie. Então, nos ajude a fazer esse programa. Esse programa só é bacana se tiver a sua contribuição e é muito importante. Senador, eu falei de todo esse seu currículo, vasto currículo político, o senhor tem uma trajetória de serviços prestados à Santa Catarina, mas desde 2016 o senhor não disputa uma eleição, foi a última eleição que o senhor fez para prefeito de Balneário Camboriú, e se eu não me engano, talvez seja a única ou uma das únicas derrotas eleitorais que o senhor teve. O senhor perdeu essa última disputa. Então o povo quer saber o seguinte: o senhor está 6 anos fora do processo eleitoral. O senador Leonel Pavão já botou o pijama, está mais tranquilo, ou vem com tudo para esse processo eleitoral desse ano? Bom, eu sou movido por desafios e por realizações. Eu não posso ficar calado ou me afastar de coisas que eu acho que eu posso fazer mais, que eu posso desenvolver tudo que eu penso em relação a Santa Catarina e à minha região, até ao país, se for preciso. Então, eu estou à disposição. Eu fui convidado pelo PSDB estadual para que colocasse meu nome à disposição para disputar as eleições neste ano. Conversei muito com meu amigo Dalírio, que é aí de Blumenau, com outras pessoas, o Gilmar Quinásio, de Pomerode, com o presidente
estadual do meu partido, Rogério Pacheco, com o prefeito de Criciúma, com o deputado estadual Marcos Vieira, com o Vicente Carlos Preso. Conversei muito com eles para saber se realmente era isso que desejavam. E, visto que o PSDB é um partido de força, que já foi governador de Santa Catarina, que já teve 3 senadores, eu fui senador, o Dalírio Beber, senador, o Paulo Bauer, senador, já tivemos 6 deputados estaduais, tivemos vários deputados federais. É um partido de realizações, é um partido muito forte em Santa Catarina. E nós não poderíamos, em hipótese alguma, ficar fora do pleito. Então, já que não estávamos participando das discussões de candidaturas, coloquei o meu nome à disposição e agora estamos de quase todos os dias conversando com lideranças de outros partidos, vendo qual é o caminho a seguir, vendo principalmente quais são os projetos que realmente Santa Catarina precisa. Então, coloquei meu nome à disposição como pré-candidato a governador. Te digo mais, não sou candidato ao legislativo, a estadual, federal e senador. Eu coloquei meu nome à disposição para disputar a majoritária de Santa Catarina. E é isso que nós vamos agora trabalhar, porque acontece. Se dentro deste grupo, Alexandre, que tem vários partidos, nós estamos conversando com outros partidos, existir um nome que possa ter um sucesso maior, que possa executar aquilo que nós pensamos, aí você passa a discutir as candidaturas a governador, a vice-governador, a senador, aí você começa a compor este quadro. Mas eu entrei para representar a minha legenda que requereu que eu colocasse meu nome à disposição. E estou à disposição. Senador, o senhor me deu vários ganchos de perguntas aqui. Antes de mais nada, eu quero cumprimentar o nosso Marco Antônio André, advogado, cumprimentando o senhor, fazendo uma pergunta sobre o Eduardo Leite. Marco, eu já repasso essa pergunta para o senador Pavão, mas eu quero aproveitar os ganchos. Senador, eu também vou fazer um pouquinho do papel do advogado do diabo, porque o PSDB, até recentemente, tinha 2 pré-candidatos ao governo do Estado. O Gelson Merizio, que simplesmente evaporou, não sei o que aconteceu, mas ele, de uma hora para outra, começou a deixar de ser pré-candidato, e o Vinícius Lumertz, que já está com o nome colocado, mas o Vinícius Lumertz mora em São Paulo, ele é secretário do governo Dória em São Paulo, ou seja, ele é praticamente um desconhecido. O senhor tem muito recall, mas o senhor não estava trabalhando com isso aí. Até que ponto a sua candidatura é para valer? Ou, ainda pegando um gancho da sua primeira resposta, ela veio para colocar, como a gente diz, colocar o bode na sala, com todo respeito, não estou lhe chamando de bode, pelo amor de Deus, mas colocar o bode na sala para dizer assim, ó, o PSDB tem esse tamanho aqui do Pavão, vamos dar uma negociada, porque o que o senhor falou de conversar com partidos é o que está todo mundo divulgando, que o Podemos, o União Brasil e o PSD, que já estavam conversando, estão chamando o PSDB para conversar, estão chamando o PP para conversar, que aí, caso se confirme uma aliança dessa, vai ser uma aliança e tanto robusta. Sua candidatura é para valer ou para botar o bode na sala e dizer assim, vamos respeitar o PSDB? Bom, ela vem de encontro às 2 coisas. Uma é respeitar o meu partido, o PSDB, e outra, colocamos o bode na sala para começar a realmente discutir os projetos e as composições para as eleições. Então, a tua frase, colocou o bode na sala, se for para dar resultado positivo, nós estamos na sala. E estamos sentados, inclusive, para discussões. Outra questão é que, recentemente, nós já fomos convidados e participamos de uma reunião muito importante com União Brasil, com o Podemos, que a União Brasil estava representado pelo prefeito da capital, o Jean Loureiro, o Podemos estava representado por Fabrício Oliveira e Paulinho Bornhausen, estava o
o PP, e o Silvio Dreves, e estava o PSD, o Milton Lopes. E nós, primeira discussão foi para saber se nós realmente poderíamos construir um grupo, uma composição para disputar a eleição. Então, a primeira coisa que poderíamos, não é de que vamos, poderíamos e poderemos, e depois, nessa composição, vamos escolher o candidato. E convenhamos que é uma composição forte. Caso ocorra, é uma composição muito forte. Veja que nesse grupo tem o ex-governador Esperidião Amin, tem o ex-governador Raimundo Colombo e tem eu, que também fui governador. Então, e mais, o prefeito da capital e o outro prefeito da capital do turismo, Santa Catarina. Então, nós estamos aí realmente super bem representados e sem dúvida alguma, são partidos que, se ficarem juntos, fica forte para as próximas eleições. E o PSDB não está impondo, e vamos discutir democraticamente. Em política não se impõe, você tem que convencer, tem que mostrar o que é melhor. E o PSDB não é um partido de impor, sempre foi assim. Fomos assim com o Luiz Henrique nas duas vezes, fomos também com o Raimundo Colombo. O PSDB sempre ajudou a construir projetos. E agora temos aí mais candidaturas de outras legendas que não nos interessa discutirmos se são fortes e são fracas. O que interessa para nós agora é ver se há possibilidade de estarmos juntos. Isso não significa que, se não estarmos juntos, de não termos candidatura. Vamos supor, se o PSDB não ficar junto, vai ter candidato a governador. Eu sou candidato. Se compor juntos, nós vamos escolher o candidato em conjunto. Mas isso não quer dizer que, não estando juntos, por um motivo ou outro, que estará sem uma candidatura a governo. Então, nós estamos aí, não estamos brincando, não precisaria disso, já tenho os meus 67 anos, já estava praticamente me recolhendo para apoiar as pessoas, mas dentro do que estamos visualizando, aquilo que Santa Catarina poderia ter sido feito, poderia ser feito mais, e aquilo que ainda pode ser feito, eu disse, bom, eu não posso ficar só jogando pedra. Eu preciso agora começar a mostrar que eu também posso estar nesse jogo. E é assim que eu vou fazer. Então, estamos compondo. O PSDB, porque ali nós estamos falando, tem 3 vagas na majoritária, sem contar a suplência, obviamente. Você falou, desculpa, Alexandre, desculpa que eu não respondi uma pergunta. Eu me coloquei meu nome como pré-candidato a governador, porque aconteceu justamente o que você fez a tua introdução, o seu comentário. O Mirizio, ele apoiou Eduardo Leite publicamente, o Dória veio a vencer as eleições, ele se recolheu, esperando que aconteça algum fato novo, mas se recolheu. O Vinícius, que foi secretário do meu governo e ocupou 2 secretarias, hoje é secretário do Dória. Ele está mais em São Paulo do que aqui, mas é uma pessoa respeitada. Ele foi um grande secretário, tanto do Luiz Henrique como meu, muito conhecido até em Blumenau. E também surgiu o nome do Clésio Salvaro, que o Clésio Salvaro já nos disse para nós, porque quando eu fui consultar, ele não sou candidato. Então, não sendo candidato, o Salvaro, que eu respeito muito, é uma prefeitura de nome, tenho por ele uma grande admiração, vendo o Vinícius um pouco mais distante pelos compromissos de São Paulo, e o Mirizio, como você falou, que meio se recolheu, eu digo, o pré-candidato sou eu, e vou começar a costurar e buscar os apoios necessários.
O senador, um amigo seu aqui está mandando uma mensagem. Governador, sua experiência é fundamental nesse momento conturbado da política. Abraços. Vadinho, Erivaldo Caetano Júnior, que foi uma figura que foi durante muito tempo do PSDB, aqui de Blumenau. Hoje está como presidente do Podemos, mas tem uma afinidade muito grande com o amigo, é isso, né? O Vadinho foi vice-governador, porque geralmente quando o governador não tem vice, o chefe, o que comanda, chefe da Casa Civil, que comanda, acaba sendo o vice-governador. E o Vadinho foi competentíssimo. Sempre que eu me afastava, por um motivo ou outro, lá estava ele cuidando dos nossos compromissos. Tenho por ele uma admiração muito grande e, infelizmente, ele saiu do meu partido, mas isso não quer dizer que não vamos nos encontrar logo à frente, e tenho uma grande admiração. Minha saudação, querido amigo Vadinho. Gente boa. Vamos lá, prefeito. Tem 3 vagas na majoritária, sem contar a suplência, que é uma vaga secundária. O PSDB abriria mão de estar numa dessas 3 vagas na majoritária? Tem 5 partidos grandes. O senhor citou o senador Espiridião a mim, ele próprio, ele já tinha avançado, mas ele já próprio recuou de anunciar que tem pré-candidatura. A gente percebe nesse núcleo aí que o senhor está falando, 3 pré-candidatos muito bem definidos, né? O governador Colombo, até porque foi o governador mais recente, tem trabalhado fortemente para buscar uma vaga, o prefeito de Florianópolis, Jean Loureiro, que tem trabalhado incessantemente, e a surpresa, o mais novo, mas também tem um trabalho muito reconhecido, que é o prefeito, né, da sua cidade, o Fabrício. Esses 3 parece que eles estão numa vantagem em termos de composição. O senhor me corrija, mas a ideia é que se tire uma pesquisa de avaliação para ver quem está melhor colocado para lembrar. Então, a minha pergunta é essa. O PSDB abriria a mão de estar numa dessas 3 vagas, governador, vice-governador, senador, numa chapa majoritária? Poderia, por exemplo, aceitar ser suplente numa vaga de Senado? Não. Eu só tenho um motivo para estar como pré-candidato. É na majoritária. Até poderemos, se o partido assim desejar, na composição, de repente, um desses nomes é a governador, e de repente compor como vice-governador, temos que fazer essa avaliação, porque você não pode ser intransigente também, se achar que você é o dono da bola, que não vai recuar. Apenas que eu não concorro senador. Nesse topo de senador, vice-governador e governador. A senador que eu não concorro. Já fui senador, é uma honra muito grande, foi uma honra muito grande exercer o papel de senador da República, representando toda a nossa região. Acho que o último senador que foi o Lazinho, de Blumenau, né? Se eu estiver equivocado, me corrige. Tá? E o Dalírio Beber, que é o mais recente. Então, o Blumenau já teve 2 senadores, e o Dalírio Beber... Eu acho que o Lazinho era MDB... Não, sim, mas eu falando que era senador da região. Sim, sem dúvida, claro, sim. A região, desculpa, né? Então. A região. Sim. A região teve o Lazinho, depois de Blumenau, depois teve o Dalírio Beber, e nós aqui em Balneário Camboriú. Mas o PSDB pode até aceitar compor num Senado, ou até uma suplência, mas não serei eu. Tá? Daí... Entendi. Então pode haver uma composição, mas daí o senhor vai estar como um dos arquitetos dessa composição, não com o seu nome colocado. Não, eu digo assim, para disputar na majoritária, é majoritária mesmo, menos senador. Então, sim, entendi. Isso aí já tem vários nomes aí colocados em diversos partidos, e entendemos que todos eles poderão ser muito bem representados. Mas não vou pleitear o legislativo. Eu entendo que eu tenho como contribuir no executivo. Porque é a lei da física, né, senador? São 3 espaços e, em tese, tem 5 corpos, né? E é normal. Não vamos ser intransigentes, porque daí não é o Pavan que vai decidir,
nós temos, além do partido, do diretório, nós temos um conselho político. Temos um conselho político. E esse conselho também, a política é a arte do convencimento. Tem que se reunir o conselho, debater o que é melhor, onde podemos contribuir. Mas daí nós temos inúmeros outros bons nomes, ou inúmeros outros, que podem muito bem ocupar qualquer outra vaga. Com a sua experiência, vai dar liga essa composição de 5 partidos? O senhor acha que vai dar caldo, que pode avançar? E qual é o time o senhor falou da reunião da última quinta-feira, qual é o time, qual é o tempo que ficou estipulado para a gente dizer assim, ou vai ou racha, né? A gente, claro, tem o prazo final ali, que é o prazo fatal, que é no final de março, ali, que é um prazo decisivo, mas ainda tem tempo, e aí tem 2 prefeitos que precisam deixar o cargo, também é uma situação complicada. O que ficou acertado e qual é o seu sentimento? Vai dar liga ou não vai dar liga? Bom, você quase que resumiu, quase que disse o que aconteceu, né? Na reunião, porque março, até lá, os candidatos do Partido Podemos e do União Brasil precisam saber se são um deles ou não, porque tem que renunciar o mandato. Então, até março. Mas a lei é clara, até junho, até na convenção. Quem coloca o nome a candidato tem que correr esse risco. Não pode só renunciar porque já se decidiu que é o candidato. Então, pode haver algum entravezinho na composição, porque não dá para decidir já o nome por causa que o prefeito tem que renunciar ou não. Você não tem que antecipar as convenções. A convenção mesmo é lá em junho. Então, não dá para decidir. É muita água para passar debaixo dessa ponte. Um exemplo claro... Quando um candidato que é prefeito, que se põe à disposição para ser candidato a governador, ele tem que ter toda a confiança no seu próprio potencial. Eu era prefeito e renunciei à prefeitura no meu 3º mandato de prefeito para ser candidato a governador ou a senador. Aí se lançamos a governador, aí veio a proposta de Esperidião Amin para ser vice de Esperidião Amin, conversamos muito, entendemos que não era este o caminho que deveria, no caso, poderia ter acontecido, mas não foi esse o caminho que aconteceu, e decidimos ser candidato a senador com o PMDB. Mas isso foi em outro momento, onde eu saí da prefeitura para ser candidato, então eu não podia ficar de fora. Não podia ficar de fora. Hoje eu não preciso renunciar nada, não preciso ficar me preparando para alguma coisa, se der certo, se não dá certo. Se não der certo, eu vou contribuir, eu vou ajudar os que forem. Mas aquele que sair da prefeitura tem que estar preparado para ser governador, a vice-governador, a senador ou outra vaga, federal ou estadual, para não ficar sem mandato. Aqui teve um exemplo claro, o senhor lembra bem, na última eleição estadual, o prefeito Napoleão Bernardes, que estava com uma boa avaliação, deixou o cargo, porque o último erro foi este, Napoleão Bernardes. Sonhava ser senador, sonhava ser governador, e aí numa composição de última hora acabou virando vice ainda numa chapa que acabou não indo para o segundo turno. Aí eu quero ouvir o senhor sobre essa experiência ali, essa situação do Napoleão, que hoje não está mais no PSDB, depois de quase 18 anos no partido, e aí eu vou lhe perguntar se o PSDB ele não está entrando menor nessa eleição do que ele entrou em 2018, porque lá ele tinha o Napoleão, que era uma força muito promissora, uma força jovem, todo mundo falava bem dele, e tinha o senador Paulo Bauer, que era um senador, estava ali que poderia concorrer à reeleição ao governo do Estado. O senhor não acha que o potencial do PSDB hoje está menor que há 4 anos? Eu não vejo nenhum partido maior do que 4 anos, nenhum. Se você olhar o MDB agora, Luiz Henrique faleceu, Cacildo Maldani faleceu, o Aldo Schneider faleceu, o Eduardo Pio Moreira
está num cargo com o atual governador, o PP perdeu inúmeras outras lideranças, entendeu? Então, e quando outros partidos estão divididos, então eu não vejo nenhum partido que cresceu. E o pior é que o Brasil é um país que é incrível. Parece que instala partido como você instala uma igreja. E surgindo muitos partidos. E ao surgir todos esses partidos, acaba se dividindo as lideranças, porque entendem que ali vai ter mais oportunidade, porque ali acha que vai acabar não sendo candidato. O partido, olha, olhando o fundo eleitoral, né, essa vergonha, tá, que é o fundo eleitoral. Na minha época não tinha fundo, tá? E nós entendemos que todos os partidos decaíram. A saída do Napoleão, realmente, ela, não sei qual foi o motivo, que até hoje eu não falei com o Napoleão, tenho uma grande consideração por ele, é meu amigo, mas eu nunca mais ouvi, nunca mais tive contato com ele, não sei quais são os motivos, tá? Mas, se ele estivesse hoje no PSDB, com certeza, ele poderia estar falando tudo o que eu estou falando hoje, ele podia falar isso aí. E, na época, eu tive a conversa com o Napoleão um pouco antes de mudarem, porque o PSDB aprovou numa convenção histórica em Joinville no domingo. Governador Paulo Bauer, senador da República Napoleão. Era novidade. Tá? 3 dias depois, jogou-se tudo estaca zero e houve outra composição. Eu não aprovei, eu não aprovei publicamente, dizendo um por um deles que estavam fazendo uma loucura, mas aconteceu. E agora estamos um pouco divididos. Então, nós estamos com dificuldades. Nós já tivemos 6 deputados estaduais, já tivemos 2, 3 federal, tivemos 2 senadores. Então, né, nós já tivemos uma força maior, com um número reconhecidamente importante na política. Só que o PSDB hoje me parece, o segundo maior ou terceiro maior partido do Estado em filiações partidárias. Nós temos mais de 100 mil filiados, e todos os dias estamos recebendo filiações partidárias. Nós temos diretório em todos os municípios de Santa Catarina, estamos super organizados. Uma candidatura, qualquer município do estado lá tem os seus representantes, o PSDB está formado. Coisa que muitos partidos têm que fazer. O Podemos tem suas dificuldades, porque não tem o partido organizado em toda Santa Catarina. União Brasil nasceu agora, é recente, ainda é criança, nem sei se tem base política. Tá? O PSD de Raimundo Colombo é histórico, e até pelo grande trabalho que ele realizou no governo. Então, o PP deve ser o segundo maior partido do Estado, se nós já não passamos por ele, mas o MDB é o maior partido de Santa Catarina. O segundo deve ser o PP. Senador, e nós somos o terceiro no mínimo, tá? Então nós somos grandes, muito grandes. Estamos menores na proporção, se formos olhar as posições que se ocupa. Mas nenhum desses líderes, incluindo o meu nome, tem mais chance do que o outro. Nós estamos aí, eu acho, se qualquer um que for escolhido tem condições de representar muito bem esse bloco. Repito, se o bloco permanecer, que é o que desejamos. Porém, vai passar, já falei há pouco, muita água abaixo da ponte ainda.
Senador, me diz uma coisa, algumas pessoas chegaram a especular numa possível aproximação do PSDB com o governador Carlos Moisés, o governador Carlos Moisés com o PSDB, que chega de forma remota, não é tão concreto quanto o MDB, mas chegou a se sugerir que o PSDB também poderia entrar na disputa do passe do governador Carlos Moisés. Existiu alguma ação nesse sentido ou é tudo especulação sem fundamento? Nunca foi discutido dentro do partido a possibilidade da filiação do governador Carlos Moisés. Pode ter havido alguns convites de alguma liderança, e isso é natural. Afinal de contas, é um governador, e um partido ter o governador na legenda, seja qual for o governador, sempre gera uma expectativa maior e, inclusive, com mais apoios. Muito mais fácil argimentar apoios por todo o Estado. Então, seria, sem dúvida alguma, uma conquista. Mas nunca foi comentado, pelo menos enquanto estava presente, eu estive presente em várias reuniões, não se comentou essa possibilidade. Ele não se filiou a nenhum partido ainda, não posso dizer que daqui a pouco alguém venha e apresente ele para ser candidato. Aí é para se filiar ao partido. E é lógico que se filia acaba sendo aí o candidato. O Moisés, eu digo que teve duas etapas na sua vida política. Posso comentar? Claro. Uma. Já era a minha segunda pergunta, como é que o senhor avaliava o Moisés, mas já engrenou então, a terceira, aí vamos embora. Bola de cristal, já sabia que ia falar isso aí. É o seguinte, o Moisés, ele entrou igual o Bolsonaro. Não compunha com ninguém, tocava os governos meio do jeito que se queria, não conversava com o legislativo, achando que se podia mover toda uma multidão para levar as suas propostas e projetos contra o próprio legislativo. Nós sabemos que nenhum governo consegue administrar sem ter a coparticipação e a aprovação dos deputados, seja estadual, federal e muito mais dos senadores. Ele entrou e ficando quase que isolado, como ficou também o Bolsonaro, e que teve que recuar, né? Teve que chamar o Centrão para a conversa, e senão ficaria ainda em mais dificuldades de fazer aquilo que ele deseja. E o Moisés teve aquele processo de afastamento, que depois foi absolvido, retornou, e quando ele retornou, o segundo momento dele, ele veio politizado. Ele retornou politizado, conversando com as pessoas, conversando com os ex-governadores, se aproximando da Assembleia, buscando contatos mais experientes, agora virando-se de frente para os municípios. Claro, existem recursos, né, que eu tenho um pensamento diferente do que se fazia, mas temos que respeitar que ele está se aproximando dos municípios, dos prefeitos, e levando recursos para os prefeitos. Tá? Então, é lógico que tem uma facilidade hoje muito mais de encontrar reconhecimento do seu governo. Então, as duas etapas. Uma, foi vaidoso, inoperante, jogou-se como se podia resolver tudo sozinho, e o segundo, politizado, entendendo a política verdadeira, aproximando-se dos poderes, aí sim conseguindo alavancar melhor o seu governo. Senador, temos perguntas de dois advogados, duas figuras muito queridas, e aí já estávamos engrenando para isso. Eu acho que é importante. A eleição de 2018 foi um ponto fora da curva na história brasileira, não só em Santa Catarina, na história nacional. E o governador Carlos Moisés talvez seja um dos exemplos mais claros desse ponto fora da curva. O Bolsonaro ainda era conhecido
O governador aqui era um ilustre desconhecido e se elegeu na onda e elegeu e muitos parlamentares nessa onda. Então, as perguntas do meu grande amigo Marco Antônio André, até que ponto a eleição de Bolsonaro em 2018 atrapalha hoje as pretensões eleitorais do PSDB, e o doutor Ronaldo Ferreira Gonçalves, também gente boníssima, tudo, está perguntando, a onda Bolsonaro em Santa Catarina já passou? Tem risco de voltar? Ainda bem que o Fernando está aqui, o nosso produtor, me ajudou a lembrar de botar os comentários, que eu acabei me esquecendo, ele que bota aí para nós. Obrigado, Fernando, eu vou também cuidar mais para isso. A minha pergunta é o seguinte, vocês trabalham com pesquisa, né, senador? Vocês, ninguém dá tiro em água assim, então vocês já devem ter uma avaliação. Em 2018, o Bolsonaro fez 80%. Hoje, já se tem uma avaliação que não é bem isso. Então, aproveitando as perguntas dos dois nobres advogados, como é que o senhor avalia, né, um impacto do recall da imagem do presidente Bolsonaro na eleição catarinense? Bom, o Bolsonaro, ele elegeu no Brasil, ele quase renovou o Congresso. As pessoas votaram, 17 de cima e embaixo, a grande maioria. Em Santa Catarina, Rio de Janeiro, para dar exemplo, né, ocorreu isto. E renovou a Assembleia Legislativa, renovou a Câmara Federal. Então, o nome do Bolsonaro foi o grande impulso para essa candidatura. O eleitor sequer ficou preocupado em avaliar os candidatos, se era bom, se era ruim, se era conhecido, se fez alguma coisa. Sequer olhou o currículo. Pegou o 17 e no piscar de olho, elegeu um monte de gente, pessoas que eles mesmos ficaram surpresos quando abriram as urnas, né? Então, aconteceu isso. A onda Bolsonaro ela foi forte, porque teve alguns episódios, e nós aqui temos que reconhecer, que o Bolsonaro começou com 5%, 6%, e chegou aonde chegou, em virtude de várias coisas que eu não quero aqui fazer comentários, né? Mas até a própria Globo acabou ajudando muito o Bolsonaro, porque aquele tubo de esgoto que saía, cada vez que fala do PT, saía dinheiro daquele tubo de esgoto. Nós tínhamos medo que realmente não desse Bolsonaro, em virtude de tudo que nós vivíamos na mídia. O Jornal Nacional publicava tudo aquilo, né? Pô, daqui a pouco o senhor me perder a eleição, volta tudo isso de novo, tá? Felizmente, o Bolsonaro acabou vencendo as eleições. Agora, eu vejo, respondendo à pergunta de um dos advogados, diferente, o povo está mais politizado. Não vai fazer o risco de o 22 de cabo a rabo. Isso não existe, eles vão fazer avaliação. Hoje existe a internet, existe muito fake e tal, mas ele sentiu que foi um erro de fazer cabo a rabo. Então vai ter que fazer a avaliação. Sério, mas você não tem medo do candidato que vai ser o do Bolsonaro? Não vou dizer o nome. Eu digo, pois é, mas esse candidato era do Lula, foi da Dilma, foi do Temer e agora é Bolsonaro. O povo tem que olhar isso. Vai olhar. O senhor não diz, mas eu digo, é o senador Jorginho Mello, é isso que o senhor está falando? Jorginho Mello. Jorginho Mello, pronto. É o seguinte, não quero fazer aqui discussões políticas, mas todos sabem que as nomeações do DINIT todas foram do Jorginho. Então, ele foi do Lula, da Dilma e do Temer. Ele não votou no Bolsonaro na última eleição. Nós votamos. Segundo turno, eu votei. Primeiro turno, eu votei no Alckmin. Segundo turno, eu votei no Bolsonaro. Então, o povo vai fazer a avaliação. Vai fazer a avaliação. Olha, esse é assim, esse tem o potencial, esse não tem, e vai começar a analisar. Então, não é mais como a onda da última eleição. E também, o Santa Catarina é o estado mais bolsonarista do Brasil. Aí eu digo, mas por que só porque o estado já é do Bolsonaro, os recursos não vêm
tanto quanto nós esperávamos que vinha, tá? Então ele precisa acordar para que não aconteça, de repente, uma reviravolta, né? Se acordar. Eu tenho meu candidato a presidente, porque eu sou um médico, pertenço a um partido, eu fui vice-presidente nacional do PSDB, presidi o PSDB de Santa Catarina, eu não posso ser um vira-lata. Eu vou defender o candidato do meu partido. E, se houver composição, respeitar o candidato que o meu partido escolher. Então, acho que essa eleição é diferente de 2018. É diferente. Tá? Nós sabemos que a politização do povo hoje, a própria mídia, que está muito mais bem informada, como você está fazendo agora, levando mais esclarecimentos, isso aí vai mudar. O Bolsonaro pode continuar presidente e tem grande chance de ser presidente. Está aí nas pesquisas, ele mostrando que é um dos preferidos. Tá? E na rua, ele também vê uma preferência aparentemente maior. Mas não vai acontecer a avalanche que aconteceu na eleição passada. Tenho certeza disso. O senador Rai Fernandes está aqui nos acompanhando, diz que o 22 de cabo a rabo não vai ter, mas que para tirar esse governo de Jorginho Melo vai ser difícil, a opinião do pessoal que está nos acostumando, ele acha que o Jorginho Melo é favorito, eu já tenho uma outra, o Jorginho, que eu já acho que o Jorginho até desidratou politicamente, enfim, mas é a opinião do nosso telespectador. E o doutor Ronaldo ainda voltou a perguntar se o senhor se arrependeu de votar no Bolsonaro. Se eu não me arrependi, porque você não tinha que votar no Lula. Eu não me arrependi, você não tinha que votar no Lula. Eles falam assim, me arrependi de ter votado no Alckmin, porque o Alckmin está com o Lula. Mas se não votasse no Alckmin, votavam no Lula. Entendeu? Então eu não me arrependi. Senão eu ia ter que votar no Lula. Aliás, ia ter que votar no Haddad, não no Lula. Porque o adversário do Bolsonaro era o Haddad. Então, se eu não votasse Bolsonaro, ia ter que votar no Haddad. Então, eu não me arrependi. Eu estou tranquilo no voto. Quanto à questão que vai ser difícil tirar a eleição do Jorginho, tem que reconhecer que ele é um grande líder. Ele é senador, é uma pessoa respeitada. Mas só que eu quis dizer o seguinte, que na eleição passada foi feito de cabo a rabo sem olhar o histórico de cada um dos candidatos. E se for olhar o histórico, se existe o bolsonarista que é rachado, vai lá o histórico, mas o cara apoiou o Lula, votou no Haddad, apoiou o Temer, apoiou a Dilma, e agora está apoiando o mais tranquilo, né? Quem está na frente. Entendeu? Eu queria que o meu candidato tivesse o prestígio que está tendo o Bolsonaro. Eu gostaria. Então é fácil. Eu já vou lhe perguntar... você estar do lado de quem está bem, está na frente. Sim. Eu já vou lhe perguntar sobre o seu candidato à presidência da República, o governador de São Paulo, mas eu só para não perder o trem ali, vamos lá, num eventual segundo turno, Bolsonaro contra Lula e o Alckmin de vice? Cara, eu não voto no Lula, tá? Não voto no Lula. Mas eu reconheço que o Alckmin é meu amigo, padrinho do meu filho de casamento, mas lá em casa ninguém vota no Lula. Esse é o problema. Ninguém vota no Lula. Em casa, ninguém. Então, essa é a famosa pegadinha do malandro, a gente só faz isso. O Alckmin era do meu partido, era do meu partido, veio no casamento dos meus 2 filhos, uma honra muito grande. O aniversário do Alckmin foi feito no casamento do meu filho, mas ela era do PSDB. Agora está no outra legenda, nem sei se é o PSB ou qual legenda, acho que nem escolheu a legenda ainda. Tá? Seria talvez o grande nome para a terceira via deste país no momento. Devia ser.
Sim. Vamos lá, senador, vamos lá. Se discute uma terceira via, e muito tempo até se desenhou que o governador de São Paulo, o João Dória, poderia ser essa terceira via, mas pelo andar da carruagem, o senhor é experiente, o senhor sabe disso, já era para estar alguém decolando mais perto dos cavalos que estão lá na frente, com todo respeito, né? Vamos corrigir essa figura das lideranças que estão ali, que é o ex-presidente Lula, o presidente Bolsonaro. A gente não vê um candidato decolar, e para piorar a situação, o candidato do PSDB está bem, bem atrás, né? Agora está atrás do Moro, está atrás do Ciro. Sim. O senhor tem esperança que o João Dória vai decolar? Eu tenho que fazer uma avaliação diferente. Vamos lá. O João Dória, não é porque ele é casado com uma catarinense de Pinhalzinho que vai mudar a votação aqui em Santa Catarina, né? Só porque os filhos dele têm o sangue catarinense também, não é por isso. O Dória, quando foi prefeito de São Paulo, ele foi um dos maiores líderes do Brasil. Ele foi, tanto que o colocaram ele foi governador de São Paulo. Tanto que ele foi governador por 2 vezes. A segunda vez, ele tem uma rejeição do PT, porque ele derrotou o PT toda a vida, e tem a rejeição dos bolsonaristas, porque disseram que o Bolsonaro elegeu ele. Mas eu faço a avaliação diferente. Se o Dória não tivesse também apoiado o Bolsonaro, se o governador de Minas Gerais não tivesse também apoiado o Bolsonaro, se o governador do Rio de Janeiro, aquele que foi cassado, não tivesse também apoiado o Bolsonaro, e outros, ele não venceria a eleição, ganharia o Haddad, porque foi 5% a diferença. E com Lula preso. Foi 5% a diferença. O Dória foi fundamental naquela composição com o Bolsonaro. Pro-Dória e pro-Bolsonaro. E muitos entenderam, porque o Dória teceu algumas críticas ao Bolsonaro, e é lógico que ia tecer, porque ele sabia que ia disputar a eleição também a presidente, e ele teria que achar motivos, e tinha os motivos, e ele acabou sendo rejeitado pelo PT e pelo PS e pelos bolsonaristas. Como é o Moro? O PT odeia o Moro e os bolsonaristas odeiam o Moro também, visto que ele foi fundamental porque manteve o Lula preso e chegou a ser ministro do Bolsonaro, né? O Dória, ele tem essas dificuldades, mas não porque ele é um péssimo gestor. Ele é tão sério quanto o Bolsonaro. Bolsonaro não tem nenhuma acusação de roubo, de desvio. O Bolsonaro não tem. E o Dória não tem nenhuma também, nada. Está sendo um grande governador de São Paulo. Está com 500 obras em andamento, investindo 50 bilhões neste ano. E ele governa um dos maiores estados, maior que muitos países do mundo. Ele governa. O PSDB governa há muitos anos São Paulo. Por que rejeição do Dória? Houve alguma acusação de desvio público? Houve algum ato de revanchismo? Algum ato de comunismo, como falam? Porque o fato dele se postar contra o Bolsonaro, dizem que ele é comunista. Eu também tenho minhas restrições quanto a isso. Eu tenho que ser claro quanto a isso. Ele deveria, se queria ser presidente, ele também deveria fazer o jogo, né? Ele não fez o jogo e optou pelo confronto. E está pagando o preço pelo confronto com as duas maiores lideranças, o Lula e o Bolsonaro. Se ele vai recuperar, ainda existe os mais afoitos, os mais apaixonados, os mais que acreditam firmemente que ele possa reverter o quadro na hora dos debates de apresentar os projetos que executou em São Paulo e o que ele pensa para o Brasil. Existe. Eu acho muito difícil. Eu
e talvez você queira perguntar isso, eu votei no Eduardo Leite. Está me ouvindo? Tô lhe ouvindo. Nas prévias, eu não fui fazer campanha para o Eduardo Leite, eu não fiz, mas eu votei no Eduardo Leite, porque é do sul do Brasil, um jovem que tem formação política, vários diplomas de gestão política. O Rio Grande do Sul já emprestou vários presidentes para o Brasil e poderíamos ter um presidente de novo do Brasil. Então, eu votei nas prévias no Eduardo Leite. O Dória ganhou as prévias e eu vou respeitar as prévias, a não ser que haja uma modificação. O meu voto não é do Lula, tá bom? Isso já dificulta. Quem ficar contra o Lula vai ter o meu voto. Maravilha. Senador, nós estamos encerrando essa entrevista. Eu quero também dizer quem está nos acompanhando aqui é o suplente de vereador Fernando Mantal. O senhor conhece bem esse sobrenome? Meu Deus, eu até quero dizer uma coisa. O Mantal, vereador, né? Ele é filho do Ias Mantal. O filho do Ias Mantal, desculpa. É que quando eu fui governador, eu comprei um terreno para a construção de um colégio que denominamos o nome de Vilásio Vieira. Que finalmente foi inaugurado. E era um sonho do Mantal, um desejo do Mantal. E o secretário nosso era o Mete, o Raimundo Mete. Raimundo Mete, secretário regional. No Twitter, uma mensagem que Raimundo Mete não foi convidado, né, para a inauguração. Então, veja que até hoje tem atos acontecendo, tem acontecendo coisas importantes do meu governo, 2010. Tem obras em Chapecó, tem escolas lá no oeste de Santa Catarina, tem algumas rodovias que nós iniciamos e que estão terminando, que tinha dificuldades na época financeira. Então, até hoje, eu quero transmitir o meu abraço tanto ao Mantal, como também para o Varoski, querido amigo. Tá bom? Falei com ele esses dias também, grande figura, e o vereador e o ex-vereador Ias Mantal está sinalizando aí que talvez seja candidato novamente a deputado estadual. Tem que ir. Governador... Tem que ir. Uma coisa que eu falei de tantos nomes, vocês têm ali uma figura querida que eu conheço desde criança, muito criança, e um dos grandes responsáveis por várias realizações que nós fizemos no estado de Santa Catarina com a UDESC, o Índio. Conversei com ele hoje. Eu tenho ele como um filho, querido. Tenho uma admiração. Liguei para ele para saber o que eu ia perguntar para o senhor. Eu quero agradecer, inclusive, ao ex-prefeito Napoleão, porque eu disse, você vai ter um grande assessor se levar o Índio para Blumenau, que ele assessorou aqui minha irmã quando era vereadora. Né? Sim. E ele entrava no meu gabinete quando eu era vice-governador, e governador como se ele me mandasse lá dentro. Já conhecia o Vadinho, então era tudo mais fácil. Quero também cumprimentá-lo. Eu quero lhe dizer nosso irmão, Dalírio Beber. Eu liguei hoje para o Índio para saber o que eu tinha que perguntar para ti, porque eu sabia dessa ligação e a recíproca é a mesma. Então, o Fernando Mantal está entrando, mandando um grande abraço ao senador Pavão. Um abração para o seu e o nosso grande Alex. Tem que ser deputado. Está aqui nos cumprimentando também, o Alex Rogi, que é uma pessoa que sempre nos acompanha, cumprimentando nós e cumprimentando o senador Leonel Pavão. Senador, quero lhe agradecer, obrigado aí por senhor estar abrindo os trabalhos do Informe Blumenau Entrevista em 2022, esse é um espaço muito democrático, a gente pretende trazer as principais figuras desse tabuleiro eleitoral catarinense que ainda não está definido, e quando for definido, certamente vamos tentar também, à medida do possível, trazer todos os candidatos. Eu quero pessoalmente ali no seu programa, daí. Vamos lá, será que o senhor vai ser candidato? Não sei não, hein? Não sei não, vamos ver. Se o senhor for, vai ter o maior prazer em te receber aqui. Você só sabe se ganha carreira se botar o cavalo na raia. Mas é melhor eu ir a Morrinhos do que o senhor vir aqui, né? Mas você venha, que será um prazer para tomar uma água mineral aqui.
Imagino. Senador Pavan, quero mais uma vez ali, tirando a brincadeira, sabe que a minha casa aqui, a minha casa aqui é de um grande amigo meu e de Blumenau. A que era do Renato de Melo Viana. A gente tem sempre lembrando do Renato de Melo Viana. Maravilha. O Roberto Sampaio também mandando um grande abraço. Então, desejando uma ótima semana de trabalho para o senhor, eu quero também cumprimentar todo mundo que nos acompanhou até esse momento aqui nessa live, agradecer os comentários, agradecer. Lembrar que essa live já vai ficar na capa do nosso site, fica no nosso Facebook, já o nosso Fernando Krieger, que é o nosso produtor, vai colocar no YouTube, vai colocar no Instagram. Se você não conseguiu assistir todas, se você quer assistir depois, assista ela e lembre sempre de curtir, compartilhar, comentar, para que a gente possa ter mais e mais acesso. Senador Pavan, obrigado, boa sorte. A você que nos acompanhou também, obrigado pelo carinho da audiência. Até a próxima segunda-feira, com outro assunto de interesse da nossa comunidade. Um grande abraço. Grande abraço, muito obrigado. Deus abençoe a todos.